Se você puder, compartilhe essa live com alguém. Se você não fizer isso agora, faça depois da live. Quero fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que já recebeu uma profecia de juízo de Deus sobre ele? Já? Você conhece alguém que já recebeu uma profecia falsa? Que alguém chegou e deu uma, que a gente costuma falar profetada, né? A gente costuma falar profetada. E nós, às vezes, escutamos coisas que dói, né? Que machucam o coração. Outras vezes, escutamos coisas que preocupam, trazem preocupação grande, porque você ouve coisas assim que parece que o mundo vai acabar amanhã. Mas será que é assim mesmo que funciona? Como é que funciona o dom de profecia? Eu gostaria que você, que está na live, pudesse deixar um comentário falando a respeito da sua experiência com profecias. Com profecias verdadeiras e com profecias falsas. O texto que nós vamos ler em 1 João vai nos aconselhar a julgarmos as profecias, para que nós não venhamos a ser enganados. Então, isso significa que existe a profecia verdadeira, glória a Deus por ela, mas também existem profecias que são produzidas pela vontade da carne ou obra de Satanás. É interessante que, quando chega perto do final do ano, vai para os programas de televisão muitos videntes, bruxos, e eles vão fazer previsões para o próximo ano. E essas previsões falam de algumas catástrofes, fala de morte de pessoas conhecidas, famosas, fala se o Brasil vai ganhar ou vai perder. E é interessante que muitas dessas previsões são acertadas. E você que é cristão, você diz, não, isso aí não é uma profecia, isso aí é uma contrafação do dom, é uma coisa do inimigo, tal. Mas nós, nos últimos anos, e sempre houve, mas nos últimos anos, também no mundo gospel, no mundo evangélico, está aparecendo os profetas de final e começo de ano, que profetizam destruições, que profetizam coisas grandes, mortes. Eu me lembro que há alguns anos, alguns poucos anos, eu vi uma profecia, uma mulher profetizando sobre um tsunami, uma catástrofe que aconteceria no Rio de Janeiro e que haveria uma inundação, que as águas chegariam acima do topo do Cristo Redentor. Praticamente, eu fiz rapidamente assim, um cálculo, posso estar enganado nele, mas se as águas subirem até cobrir o Cristo Redentor, a imagem do Cristo Redentor, nós teremos praticamente todo o estado do Rio de Janeiro e algumas regiões por perto ali inundadas. Até isso, as pessoas entregam profecias exageradas sem entender, sem olhar para a altura. Nós precisamos, nesse momento, ir para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu confesso que eu estou assim meio gasturado, enojado, porque de segunda-feira para cá, ou de domingo para cá, uma coisa assim, eu comecei a ver essas profecias na internet. É muita profecia, é muita coisa que... Bom, vamos para a palavra.
Vamos para a palavra. Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, nos diz o seguinte: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Glória a Deus. Pai Senhor, mãe de Omar, bem-vinda. Esse texto deixa claro que há um espírito não divino atuando dentro da igreja. Aqui não está dizendo que existem profetas satânicos que têm pacto com o diabo e que estão tentando destruir a igreja. Aqui está dizendo que existem pessoas dentro da igreja com aparência, com o jeitão, com a conversa de crente, de nascido de novo e de profeta de Deus, mas que tem em si não o Espírito de Deus, o Espírito do Anticristo, o Espírito de Satanás. Como que a gente identifica essas pessoas? Como que a gente pode saber se o que está acontecendo naquele momento é uma revelação de Deus ou é uma manifestação do inimigo? Existem várias maneiras. A primeira grande maneira que as pessoas usam, e ela é errada, é julgar pelo comportamento da pessoa que está falando. É claro que o comportamento da pessoa que está falando, um pecador quanto mais, uma pessoa que anda fazendo coisas que não são legítimas de um filho de Deus, vive no adultério, rouba, mata, e ele começa a profetizar, vai causar em nós um problema. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é rejeitar. Mas a questão não é a pessoa em si, é a mensagem que ele está transmitindo. Porque esta mensagem é que vai causar o problema. Esta mensagem é que vai destruir, que vai arrebentar com pessoas. Eu ouvi alguém dizer que uma pessoa do relacionamento dela recebeu uma profecia, essa pessoa do relacionamento dela está... relacionamento familiar. Essa pessoa está afastada da igreja e alguém profetizou para essa pessoa que ela vai sofrer um acidente de carro, vai morrer e vai para o inferno. Profeta da condenação, da destruição. Então, queridos, vamos para a palavra de Deus? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer antes de começar a pregar, a ministrar a vocês, eu não sou pregador daqueles empolgados, de vez em quando eu dou uma empolgada, né? Prefiro ministrar, falar, procurar ensinar. Uso mais um tom professoral. Não é porque eu sou ou sabe tudo, é porque esse é o ministério que Deus me deu, então eu procuro estudar e ministrar para vocês. Preciso dizer o seguinte: eu sou pentecostal, ou seja, eu sou continuista a respeito dos dons espirituais.
Eu acredito que tudo que Deus fez na igreja, em Atos, com a manifestação dos milagres, das línguas estranhas, das profecias, tudo. Eu acredito que Deus ainda é o mesmo e que Deus age na igreja e para a igreja da mesma maneira e que os milagres e as curas e tudo acontecem. Eu sou prova disso, eu vivo isso, né? Como eu testemunhei há poucos dias aqui, eu fui curado milagrosamente. Eu ouvi uma profecia confirmando a minha cura, que foi confirmada ser uma profecia verdadeira, e eu já sabia disso, quando foi feito o exame e foi constatado que apenas havia lá um resquício da doença para poder provar que ela tinha passado por lá. Então, queridos, tudo que eu vou falar aqui não é porque eu não creio em profecia. Não é porque eu não creio que ainda hoje exista o ministério profético. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque eu amo a manifestação do Espírito Santo. E porque eu amo a manifestação da profecia verdadeira, do ministério profético, é que eu vou dizer o que eu vou dizer aqui agora e vou levar você a dar uma caminhada pela história da salvação, a história de Deus. Nós vamos começar examinando a linha do tempo, né? Desde antes da criação do mundo, nós não vamos demorar, a gente vai falar meio seguido, e para chegarmos até os nossos dias e enquadrarmos no texto que João nos deixou, para que nós possamos não sermos enganados e não sofrermos com profecias falsas. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma linha do tempo da história. A primeira coisa que nós sabemos, e que precisa ficar cada dia mais claro para nós, é que Deus, ele é eterno. Eterno significa que não tem começo e não tem fim. Partindo do ponto de partida de hoje, se nós voltarmos para trás 1 bilhão de anos, Deus já existia. Se nós partirmos do ponto em que nós estamos, 2024, dia 11 de janeiro, e partirmos para frente 1 bilhão de anos, Deus estará lá existindo, porque ele é eterno. Deus não faz parte da criação, ele é incriado. Pelo contrário, ele é o criador. Ele é o idealizador. Ele é o arquiteto, como alguns estão dizendo por aí. Ele é o grande designer da criação. Então, Deus está fora da criação. Amém? Guardou aí? Deus, eterno, não tem princípio, não tem fim, fora da criação. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia começa com uma frase tremenda, que é no princípio. No princípio, no início, quando tudo iniciou, ou seja, quando começou a contagem do tempo. Só que antes de começar a contagem do tempo, Deus existia e continuará existindo para sempre. No princípio, Deus planejou com todos os detalhes a criação. Um dos atributos de Deus é onisciência. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Interessante. Para Deus, não existe passado e nem futuro. Para Deus é tudo presente. O nome do nosso Deus é já. Ele existe. Então, diante de Deus estão todas as coisas, desde a eternidade
lá no começo, lá no princípio, que não teve princípio porque ele já existia, desde o princípio que ele começou a fazer as coisas, até a consumação. Quando nós vamos viver eternamente com ele, está tudo na presença dele, para Deus está tudo feito. Ele projetou tudo. Você vai dizer para mim assim, pastor, o senhor está falando uma coisa aí que vai criar uma série de complicações. Vai não! Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus criou uma linha mestra para a criação. Deus tem um projeto para a criação. E o projeto de Deus para a criação vai ser cumprido do jeito que Deus determinou que seja. Todavia, porém, como um construtor sábio, ele sabia que haveria alguns percalços, algumas criaturas sairiam da linha do tempo do projeto e causariam problemas. Então, lá, antes de começar, ele já projetou o conserto dos erros que seriam cometidos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Bom, então, antes de Deus fazer, ele planejou. E ele planejou com todos os detalhes, contando, inclusive, com a queda do homem, com a queda de Satanás. Mas vamos lá. Vamos colocar na linha do tempo isso. Primeiro, guarda isso. Deus nunca foi, nunca será pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas. No passado, no presente e no futuro. Quando Deus começa a criação, no versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O universo. No princípio criou Deus o universo. Nesse primeiro versículo está contido algo que vai aparecer lá no livro de Jó, que é a criação angélica. Os espíritos angelicais. Alguns detalhes que nós precisamos de entender. Primeiro, todos os anjos foram criados por Deus. Deus criou uma quantidade fixa e definitiva, acabada de anjos. Suponhamos que Deus tenha decidido criar 3 trilhões de anjos. Lá no dia que ele começou a criação, que ele fez, os anjos, ele os fez sem a capacidade de procriação. Os anjos não se procriam. Então, o mesmo número de anjos que foi criado no primeiro momento existem até hoje. Aí você vai falar assim, mas pastor, calma, nós chegamos lá. Acontece que Deus criou os anjos e deu aos anjos capacidade de decisão. Eles tinham lá as suas funções, um cuidava disso, outro fazia aquilo, outro tal, e um dos anjos, um querubim, foi colocado como guarda do jardim de Deus, como chefe do negócio ali, chefe da adoração. Esse anjo se rebelou, contra Deus. Ele se sentiu poderoso e ele resolveu dar um golpe de Estado e tomar o lugar de Deus. E ele criou uma rebelião tão forte
que ele conseguiu arrebanhar 1/3 da criação. Pegando aquele número fixo que eu dei lá no começo, de 3 trilhões de anjos, esse querubim conseguiu trazer para o lado dele 1 trilhão de anjos. Ele tentou uma rebelião, perdeu, a criatura nunca vai vencer o Criador. Deus julgou e tomou decisões que já estavam prontas, era só realizá-las, que aqueles que rebelaram contra ele, foram lançados fora da presença dele, se tornaram anjos caídos, liderados pelo querubim, Satanás, o diabo, qualquer um outro que nós possamos dar nome. Então, 1 trilhão de anjos caíram, foram perpetuados nas condições de pecadores e de separados de Deus. Perpetuamente. Não haverá mudança nisso. Não houve e não haverá mudança nisso. Mas os 2 trilhões que não caíram foram perpetuados nas condições de santo. Não existiu quedas particulares durante o período da história. Houve uma queda. Caiu um grupo de anjos, e esse grupo de anjos continua caído, e o grupo de anjos que viveram em santidade continuam em santidade. Depois dessa queda, entrou o segundo projeto de Deus, que é a manifestação, a criação dessa terra como nós vemos. Está lá na sequência, né? No capítulo 1 de Gênesis. E Deus faz todo aquele movimento e a terra vem à existência. No 6º dia, Deus faz o homem. Na criação da terra, como nós vemos, foi criado o reino vegetal, foi criado o reino mineral e foi criado o reino animal. No 6º dia, quando Deus criou todos os animais, Deus criou o homem. O homem é chamado de a coroa da criação. Ele não foi criado como todas as outras coisas. Todas as outras coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, olha, haja separação entre as águas embaixo, de cima, e o céu ficou lá e a terra ficou aqui, e por assim em diante. Deus disse, haja animais e houve animais. Deus disse, haja plantas e houve plantas. Foi Deus que foi determinando e as coisas foram acontecendo através da palavra. O homem não. Quando Deus vai criar o homem, Deus cria um projeto para o homem. Deus não cria o homem por criar. Deus nos revela que ele tomou a decisão, Deus se reuniu com ele mesmo, a Trindade, e decidiu fazer o homem de acordo com a semelhança dele e conforme a imagem dele. Não vamos entrar em detalhes aqui, não. Depois, um dia, a gente fala sobre isso. E assim Deus fez. E uma das coisas que Deus fez, diferente da criação angélica, é que, primeiro, na criação angélica, Deus criou uma quantidade fixa de anjos, não dando para eles o poder da recriação, da procriação. Agora não. Agora Deus cria o homem como um ser animal, biológico, com a capacidade de procriar. E Deus cria um único homem e uma única mulher. Deus cria um casal. Deus faz, melhor dizendo, um homem e uma mulher. E dá a esse homem e essa mulher o direito de reinar sobre todas as coisas que estão na terra. Não vamos também entrar em detalhes aí. Presta atenção. Quanto tempo durou
a vida de Adão e Eva no paraíso? Não sei. Mas eles viveram uma vida planejada por Deus para viver no paraíso, que vai ser repetida lá no final da consumação do século. O que tinha nessa vida? Tinha um relacionamento de Deus com os humanos. A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, quando o dia estava para terminar, vinha bater um papo com Adão. Eu costumo dizer que, como sou mato-grossense e gosto muito de tereré, Deus vinha tomar um tereré com Adão e bater um papo, conversar com Adão, ter um relacionamento de amigo. Deus fez um amigo para si, alguém para ter relacionamento com ele. Todavia, como Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus deu também ao homem o direito, o poder de escolher as coisas. Deus deu a ele uma vida maravilhosa e disse, isso aqui é seu, você pode reinar sobre isso. E Deus colocou lá no meio do jardim 2 árvores. Uma árvore, a árvore da vida. Se o homem comesse dessa árvore, ele seria confirmado na condição de santidade, de ligação, de amigo de Deus, e não morreria nunca. Viveria pela eternidade. Mas ele colocou também uma outra árvore lá, poder da escolha. E essa outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse, olha, o dia que você comer, você morre. Mas presta bem atenção. Quando Deus criou o homem e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, Deus soprou para dentro do homem o conhecimento, Deus soprou para dentro do homem a capacidade, uma série de atributos do bem. Adão, Eva, tinham em si o conhecimento do bem. E eles viveram por um tempo dessa maneira, em comunhão com Deus para sempre. Acontece que a cláusula de rompimento do relacionamento, que é comer da árvore da ciência do bem e do mal, ela produz a morte. Só que existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. O homem é separado de Deus, não tem mais relacionamento com Deus. Isso é morte espiritual. Existe a morte física. A morte física é quando o corpo morre, deixa de funcionar, deixa de existir, deixa de ter capacidades de vivência, a alma e o espírito é tirado, o corpo vai para a sepultura e a alma e o espírito vão para onde Deus determinar. Isso é morte física. E existe a morte eterna, que é a separação definitiva entre o homem e Deus. Morte eterna, separação definitiva, sem volta, entre o homem e Deus. Então, o morto espiritualmente tem condições de ressuscitar. Mas o morto eternamente não pode ressuscitar. O morto fisicamente pode e vai ressuscitar alguns, ou todos vão ressuscitar. Mas o morto eternamente, nessa categoria, está terminado. A primeira coisa que aconteceu com a queda humana foi a separação entre Deus e o homem. Adão tinha amizade com Deus e Deus vinha visitá-lo e tudo bem. Só que quando ele peca, a primeira coisa que acontece é que ele passa a ter medo de Deus. Quando Deus chama e ele aparece, ele fala assim, eu escutei a tua voz e tive medo. Como se ele era amigo de Deus? Você tem medo do seu amigo?
Você é amigo de quê, rapaz? Você é amigo da onça? Está entendendo? Então, a vida, como Deus tinha planejado no jardim, que é a vida que Deus tem e que ela vai acontecer lá no futuro, foi quebrada. Porque o homem deixou de ser amigo de Deus. Deus vem, resolve a situação, julgando o homem, condenando a natureza, condenando a serpente, condenando Satanás, condenando a mulher, condenando a humanidade. Restaura Adão e Eva, expulsa-os do jardim, porque agora eles estão com um problema muito sério. Porque eles não são mais amigos íntimos de Deus. Mas Deus diz, você não pode mais viver no jardim. Senão você vai comer da árvore da vida, vai viver eternamente nessa condição. Presta bem atenção. Quando eu disse para você que tudo está planejado por Deus, Deus disse assim, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a semente da mulher vai ferir a tua cabeça, vai ferir o teu calcanhar, e a semente, desculpa, irmãos, eu fiz uma confusão aqui. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Quem é a semente da mulher? É o filho. Mas a semente da mulher que Deus está se referindo é Jesus, que não terá pai homem. Será semente da mulher. Não do casal, não do homem, da mulher. É Jesus. Satanás vai ferir o calcanhar de Jesus. Jesus vai ser crucificado. Mas ao ser crucificado, depois do sofrimento na terra e no sofrimento na morte, e ao ser crucificado, Jesus pisa a cabeça da serpente, esmaga a cabeça da serpente, rompe com o poder da serpente e com o poder do pecado, mas é lá na frente. Voltando, o homem é expulso do paraíso e agora começa um relacionamento com Deus e o homem fora do paraíso. A primeira notícia que nós temos depois que o homem é expulso é do nascimento de Caim, Abel e as irmãs deles. Na sequência, Caim mata Abel. A semente maligna que estava no coração do homem sobrepujou na vida de Caim e ele preferiu matar o irmão dele do que fazer as coisas do jeito que Deus queria que fosse feita, com zelo, com cuidado. Não vou pregar aqui também. A partir daí, Caim foge da presença de Deus e cria uma geração de homens sem Deus, separados de Deus. Deus dá ao casal Adão e Eva mais um filho chamado Sete, e esse filho é o progenitor de uma linhagem de pessoas que vai caminhar na presença de Deus. Sete gera um filho chamado Enos, e Enos começa, então, o sacrifício, a adoração a Deus, a invocação a Deus. E a humanidade segue paralela, um povo chamado Filho de Deus, que tinha relacionamento com Deus, e um povo chamado Filho dos Homens, que não tinha relacionamento com Deus e foram se corrompendo. De repente, lá na frente, passado alguns anos, muitos, né? Os homens, essa macharia é um caso sério, né? Eu sempre escuto os irmãos falando assim, porque a Eva pecou, o Adão só se ficou com dó dela. O homem lá também depois fez. Os homens olharam, os filhos de Deus, os homens, os machos dos filhos de Deus, olham para as mulheres, filhas de Caim, filhas dos homens, e acham elas muito mais bonitas do que o povo deles. Elas eram mais enfeitadas, elas eram mais charmosas,
Elas tinham um corpão. E aí, o que eles fizeram? Misturaram as duas descendências. Quando eles misturaram as duas descendências, a maldade explodiu. Porque em vez dos homens trazerem as mulheres para uma vida de comunhão com Deus, foram elas que os levaram a andar atrás das imagens, atrás das coisas que não agradavam a Deus. Então Deus faz o dilúvio. Sabemos a história do dilúvio, do Noé. Na sequência vem a Torre de Babel. E então Deus decide que não dá para tratar diretamente com toda a humanidade. Deus decide formar um povo para si, e que esse povo seria o meio pelo qual Deus se manifestaria sobre a terra e levaria o conhecimento dele a todas as nações. Deus escolhe um homem de 70 anos, 75 anos de idade. Uma mulher de 65 anos, e esse casal não possuem filhos. Sara era estéril, Sarai era estéril. Deus gosta de fazer as coisas de maneira difícil. Por quê? Porque ele quer criar um povo do milagre. Tanto que quando houve lá a situação em que Sarai fala com Abraão, para Abraão ter relação com a empregada, para gerar filhos para ele, Abraão aceita e tem filho com a empregada. Quando ele vai falar com Deus lá a respeito da geração de Sara que não vem, e ele fala, abençoa Ismael, Deus fala, não, esse aí é seu, eu vou gerar um filho para você. Eu vou gerar. Eu vou te dar um filho. Eu vou fazer com que Sara gere. Eu vou curar Sara. E Sara foi curada e nasceu Isaac. Sabemos a história. De Isaac vem Jacó e vem Esaú. Jacó é escolhido para gerar. Ele tem 12 filhos, homens, mais uma filha mulher, e assim vai. E eles vão ser levados para o cativeiro. E quando Deus os tira do cativeiro, 430 anos depois, eles são um grande povo. Na verdade, eles são uma família desorganizada, um povo que foi escravizado. Eles não são uma nação. E Deus os leva para o deserto. E lá no deserto, Deus faz uma aliança com eles, dá leis a eles e cria uma nação. Essa nação tem a finalidade de viver em obediência a Deus, debaixo de ordem de Deus, governada por Deus, para que possa atingir as outras nações. Para que essa nação exista. Para que essa nação sobreviva aos encalços, aos percalços que ela vai encontrar. Deus começa a agir, destruindo todo o povo que quer destruir Israel. Deus vai lá e destrói. Deus manda destruir. Deus usa Israel para destruí-lo. Mas Israel não glorificou a Deus. Não honrou a Deus. E logo resolveram que eles precisavam ser parecidos com todas as outras nações. Todo mundo tem rei, por que nós não temos? Nós queremos um rei. E Deus deu a ele o homem que eles queriam, Saul. Nós conhecemos a história, e a história vem, acaba com o povo de Israel escravizado, fora da nação, aí o povo volta, começa a restituir, e chega o tempo da redenção prometida em Gênesis 3,15. Chega o momento do filho da mulher vir a existir. Do filho não, do descendente, da semente da mulher. E Deus envia Jesus. Jesus vem, é gerado no ventre de Maria, através do óvulo e através do Espírito Santo de Deus, colocando a natureza de Deus Filho nesse óvulo, fazendo dele um ser humano. Ele morre crucificado e ressuscita, e todo aquele que nele crê
e o recebe como Senhor e Salvador, é gerado um novo povo, uma nova semente, a Igreja de Cristo. Ok? Muito bem. Vai ter a consumação lá na frente? Vai. E a vida vai voltar a ser a vida do jardim. Enquanto isso, nós pegamos do ministério profético, começa a existir na antiga aliança, a partir do momento que Deus faz aliança com Israel. A partir do momento em que Deus cria uma nação para si, Deus levanta dois ministérios muito importantes: o sacerdote e o profeta, que têm funções inversas. O sacerdote é o representante do homem diante de Deus. Ou seja, ele ouve o povo chega para ele, conta os pecados dele, para ele, e ele vai e leva a Deus os sacrifícios, as bênçãos, intercedendo pelo povo. O sacerdote ouve o povo e fala com Deus. O profeta é o inverso. Ele vive em comunhão com Deus, ele ouve Deus e fala ao povo. Então, o profeta é o que traz a palavra de Deus. Nós podemos ver isso lá quando Moisés sobe ao monte e traz as tábuas, quebra e uma série de coisas acontece. Deus quer falar com o povo, mas quando o povo começa a ver a manifestação de Deus, o povo se assusta e diz: pera. Você, Moisés, fala com Deus, Deus fala com você e vocês falam conosco. Começa o ministério profético. Aí Deus já começa a dizer: ó, pode aparecer angu nesse caroço aí, eu não quero. Você vai saber se um profeta é verdadeiro, se a palavra que ele falar se cumprir. Aí, em Jeremias 23, 21, Deus já mostra a existência do falso profeta no meio de Israel. Jeremias 23, 21. Não enviei eu esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Ou seja, homens começaram a falar como se Deus tivesse falado com eles para adular os reis, para adular as pessoas. E Deus disse: não, eu não mandei ele não, eu não falei nada para ele não, ele está falando de si mesmo. Então, na antiga aliança, nós tínhamos profetas de Deus, homens verdadeiros como Jonas, Elias, Eliseu, Abacuque e outros profetas que receberam a palavra de Deus, receberam a mensagem de Deus e transmitiram para o povo. Mas tivemos vários profetas falsos que estão relacionados lá na Bíblia. Agora, na nova aliança, depois da crucificação e ressurreição de Jesus, como que funcionam as coisas? A primeira coisa, Hebreus nos diz assim, Hebreus 1, do 1 ao 4. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus na majestades nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, Deus nos fala hoje através de Jesus.
Ô, pastor, mas e os profetas? Calma. A maneira principal de Deus nos falar hoje é através de Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus está representado por nós pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Nós podemos olhar para o que a Bíblia fala a respeito da vida de Jesus, da vida humana de Jesus, e teremos o exemplo de como devemos ser. Nós podemos olhar para os ensinamentos de Jesus, como ele ensinou o relacionamento com o próximo, como ele ensinou os posicionamentos dos seres humanos. E a doutrina, o ensino de Jesus, é a palavra de Deus para nós, é a principal orientação de Deus para nós. Mas também nós recebemos, pela palavra de Deus, o conhecimento de que Deus deu dons e ministérios para a igreja. E eu quero falar com vocês sobre isso aqui agora. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, o texto é longo, mas é preciso. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo, é o mesmo. Há diversidade de ministérios, de funções, de trabalhos, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, os dons são manifestação do Espírito Santo através do homem. E ela é dada à igreja, para a igreja, através de uma pessoa, para uma finalidade útil. Quais são esses dons? Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? É uma isca, uma faísca, uma pequena porção da sabedoria divina, ou seja, da previsão, da visão de Deus como um todo. Deus pode revelar uma fração a alguém. E essa fração pode ser a respeito de coisas, deve ser a respeito de coisas futuras, que Deus sabe que vai acontecer. A palavra da sabedoria. Muitas vezes nós achamos que a palavra da sabedoria é uma palavra de um bom conselho. Não, não é isso. É um dom de Deus. É uma manifestação. Há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. De novo, é uma porção, um pedaço do passado. Pedaço. Por exemplo, Deus pode, através do Espírito Santo, me dar uma palavra de conhecimento a respeito da vida do Alberto. Sem que eu tenha nenhum conhecimento da vida do Alberto, de repente Deus me revela, me mostra um pedacinho de coisas que aconteceram com ele. Agora, é um pedacinho, não é a vida toda. Deus não vai me revelar o dia que o Alberto nasceu, o que aconteceu e que isso, e eu vou ter um relatório da vida toda dele. É uma palavra desse conhecimento. Agora, nós acabamos de ver que Deus vai dar uma palavra útil. Útil.
Deus não vai dar um conhecimento, no caso aqui eu estou usando o irmão Alberto, sobre o Alberto, apenas para mim ter conhecimento do pecado ou da vitória que ele teve, ou do momento de dificuldade que ele passou, para mim me exaltar dizendo que eu sei. Não. Deus vai me mostrar isso dentro de um contexto em que o Alberto vai ser edificado, vai ser útil para ele. Dentro de um contexto que o Alberto vai ser exortado a mudar de atitude, a tomar um novo rumo. Dentro de um contexto que o Alberto vai ser consolado. Meu irmão, tá difícil, olha, Deus me mostrou isso, isso e isso. Mas tem bom ânimo, meu querido. Está terminando. Deus é contigo. A força de Deus está com você. É isso. Olha, Alberto, eu vi, olha, Deus me mostrava você fazendo isso, 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 e você está no inferno. Para que Deus vai falar isso com você? Não vai resolver nada. Porque o dom é para o benefício da igreja. E se você está separado definitivamente de Deus, você não é igreja. Entendeu? Tá amarrado, viu, Alberto? Não é nada disso, não. É só uma visão do que é o dom da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Esses dois dons estão ligados ao ministério profético. Continuando. Há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Não é a mesma fé que nós temos para nascer de novo. É uma fé especial para uma situação, é uma manifestação. Vem ali e pronto. Há outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. O Espírito se manifesta através de mim, eu imponho as mãos e a pessoa é curada independente da fé dela ou da minha fé. É uma manifestação de Deus. A outra, operação de maravilhas. O que é a operação de maravilhas? É a interferência no curso da natureza. Jesus andando sobre o mar é o dom de maravilha. Jesus repreendendo a tempestade parando, é o dom de maravilhas. O pregador, que estava lá na praça, em Curitiba, toda a aparelhagem de som montada, começando o culto, uma grande nuvem negra vem e arma um temporal, arma um tempo terrível de chuva. Ele se levanta, estende a mão e diz em nome de Jesus, não, você não vai atrapalhar a obra de Deus, está repreendido, não vai chover agora, pronto. Não choveu. Eu estava presente num culto em Naviraí, lá num bairrozinho do Varjão, o Ivossi, um jovem, naquele tempo, né? Agora já deve estar bem velhinho se ainda estiver vivo. Começa a dirigir o culto ao ar livre e começa a vir a chuva. Os irmãos começam a ficar apavorados, querendo sair. O Ivossi calmamente diz, por que vocês estão assim? Calma, não vai chover aqui, porque aqui nós estamos falando de Deus, em nome de Jesus. Choveu até um quarteirão perto de nós. E nós demos uns pingão assim para a gente poder ficar mais esperto. Mas chover não choveu. Isso é operação de maravilhas em funcionamento hoje. Poderia citar um monte aqui, mas não vou fazer isso porque o tempo já está avançado. E há outros, a operação de profecia. Profecia é uma palavra de Deus sobre a vida da pessoa. Profecia não é um decreto. Depois nós vamos ver um texto na Bíblia que vai dizer que a profecia tem 3 finalidades que eu já citei aqui e depois eu vou falar de novo. E a outro,
discernir dos espíritos, que é uma das coisas que nós precisamos para saber quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Discernir espírito é saber que tipo de espírito está agindo. 3 tipos de espírito agem sobre a humanidade: o próprio homem, Satanás e o Deus eterno. Quem está agindo? Quem está falando? É a carne? É o homem que está falando do desejo do coração dele? Isso não é bom nem mal, é uma coisa só. O erro está dizendo em falar, eu profetizo. Olha, presta atenção. Eu tenho muito temor de Deus e procuro nunca dizer, e quando eu digo, eu fico tremendamente chateado, a palavra eu profetizo sobre a tua vida. Porque profetizar é falar o que Deus mandou eu falar. Então, se eu disser, olha, eu estou profetizando, é porque Deus me disse o que eu vou dizer a partir daí. Aí profetiza que o teu irmão é vitorioso. Eu não posso. Deus não mandou eu profetizar isso. Agora, eu posso dizer, eu declaro sobre você a vitória. Eu desejo que você seja mais que vencedor. É o meu desejo. Se eu falar como profecia, não é Deus. Por isso que tem que ter discernimento de espírito. E a outra, uma variedade de línguas. Um dia eu vou dar um seminário sobre dons espirituais aqui na internet e nós vamos falar sobre isso, sobre as línguas estranhas. E entre elas existe a língua da edificação, a língua para a interpretação e a língua como sinal. Já falei um punhado de coisa. E a outros a interpretação de língua, interpretação de línguas, mais variedade de línguas, manifestação em línguas, parecido com profecia. Capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um. Então, presta bem atenção. Eu acho, eu penso, eu entendo que os dons são dados aos homens, mas os homens não podem manipular os dons. Quando eu manipulo o dom, eu estou fora do projeto de Deus. Deixou de ser uma coisa de Deus. O dom está em mim, mas ele vai se manifestar. O Espírito Santo em mim vai se manifestar. Desses dons aqui, o único que tem uma parte, uma porção dele, que está na sua direção, está no seu poder, está no meu poder, é a oração em línguas para edificação. Eu sou batizado com o Espírito Santo e eu recebo as línguas estranhas. As línguas estranhas, ela tem 4 funções. Língua para edificação, língua como sinal, é isso, eu coloquei 4 ou é 3? Depois eu vou ver direitinho. Então, mas existem 2 tipos. A língua para sinal, a língua para edificação e a língua para interpretação. Pelo menos essas dois aqui. E essa língua para edificação, ela é a mesma que você recebeu no dia que foi batizado com o Espírito Santo ou outras coisas, ou outro modelo de linguagem. Não acredito que seja o som o interessante, mas a função da língua. Então, a função da língua, eu oro em línguas a hora que eu quero, porque foi me dada as línguas. Agora, eu não posso falar em línguas para interpretação a hora que eu quero. Está entendendo? Porque aí já entra o mover do Espírito Santo na questão diferente, porque ela é para terceiros. A língua como sinal. A língua como sinal é aquela língua que você está falando em línguas aqui e a outra pessoa está entendendo num idioma que ele fala lá e que você não conhece. Deixa eu fugir disso aqui que eu preciso falar sobre as profecias falsas e os profetas. Ministérios. Efésios 4, 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Queridos, aqui existem 5 ou 4 ministérios. Para mim é 4, mas a maioria das pessoas vem aqui 5 ministérios. Né? As pessoas vêm aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu entendo que existe mestre que não seja pastor. Mas, para mim, todo pastor tem que ser um mestre. Por isso que eu falo que é 4. Mas está tudo bem. Vamos botar os 5. Dentre esses 5, apenas 3 são indiscutíveis no entendimento do mundo evangélico, que é o evangelista. Todo mundo acha que existe o evangelista. O pastor, só a congregação cristã no Brasil que não usa a palavra pastor, mas usa ancião, que é presbítero, que é pastor, é a mesma coisa. É só a questão da palavra. E os mestres, os ensinadores. O apóstolo e o profeta é complicado na cabeça dos nossos seres humanos, dos nossos intérpretes. Dos nossos seres humanos, dos nossos intérpretes. Por quê? Por exemplo, o apóstolo, são 2 ou mais categorias, mas eu vou separar em 2 categorias. Existem os apóstolos do Cordeiro e existem os apóstolos da igreja. Os apóstolos que foram escolhidos, eleitos no sentido de ser escolhidos por Jesus, substituindo Judas, entrou Matias. Não foi Paulo, não. Tem gente que fala que Matias foi eleito fora da vontade de Deus, que era para ser Paulo. Não, irmão. Para ser apóstolo do Cordeiro, tinha que ter andado fisicamente com Jesus. Paulo não conheceu Jesus fisicamente. Não tinha qualificações para ser apóstolo do Cordeiro. Mas Paulo é um apóstolo da igreja. O que significa a palavra apóstolo? Mensageiro, enviado. Sabe quem é o apóstolo nos nossos dias? O missionário. O que vai abrir igreja. Não foi isso que aconteceu com Paulo, meu querido? Paulo não estava lá em Antioquia, o Espírito Santo não separou ele para a obra e não mandou ele sair ministrando a palavra. Ele não foi enviado pelo Espírito Santo, ele não foi apostolos pelo Espírito Santo. Tem um pessoal hoje que entende que apóstolo é o gerente do negócio. Não. Apóstolo é enviado a fazer a obra. Apóstolo é o que lança fundamentos. E o profeta? O profeta é interpretado por alguns como aquele que está estudando a Bíblia e depois prega bem a palavra de Deus, que profetizar seria pregar a palavra de Deus. Eu concordo num pedaço. Todo profeta tem que trazer a interpretação da Bíblia para a igreja. Porque ele ouve Deus e fala para a igreja. Todo profeta tem que ter conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Profeta não é aquele que veste saco, isso é coisa de João Batista, que vestia a pele de carneiro. De camelo, que carneiro? De camelo. Não precisa andar com cajado na mão. As pessoas estereotipam o profeta lá do Velho Testamento e trazem para o Novo Testamento.
Jesus foi profeta, o profeta. O ministério profético efetivo, verdadeiro, foi na pessoa de Jesus. E Jesus andava normalmente, falava normalmente. Mas Jesus trazia a interpretação real da palavra de Deus. Foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo. Eu vos digo. Se aquele que matar, não sei o que, Jesus não. Se alguém olhar para o outro e desejar matar, já matou. Jesus traz a revelação de uma verdade. Você quer ver uma coisa tremenda na questão do profeta, como o que traz a palavra de Deus? É a interpretação de coisas que estão latentes e que nós não enxergamos. Está escrito, mas nós não enxergamos. Eu tomei um susto quando eu estava lendo, não vou dizer o nome dele, um livro de uma pessoa, e ele dando uma explicação a respeito do motivo pelo qual Jesus não deixou Maria tocá-lo logo depois da ressurreição. Você lembra que Maria chega no sepulcro e quando ela vê Jesus, ela vai tocar Jesus e diz, não me toques. Só que daí a pouco, Jesus aparece num lugar lá e fala para Tomé, Tomé, enfia os dedos aqui nos buracos aqui do lado. Jesus era misógino? Jesus não gostava de mulher? Jesus não queria que as mulheres... Jesus era judeu, mulher não pode tocar judeu. E isso ficava aí por aí. Não, é porque era o costume. As mulheres judias não tocam, né? Nem dão a mão para homem. Até hoje é assim. Elas não podem, porque o toque é para o relacionamento do casal e tal. Quando foi um dia eu estou lendo, e ele pega um texto de Hebreus, que diz que Jesus apresentou o sangue dele no Santo dos Santos no céu. E aí ele fala, você lembra que Jesus não deixou Maria tocar nele? Mas ele tinha deixado a pecadora lavar o pé dele com a lágrima, ungí-lo. Por quê? Aí ele leu o restinho do texto lá da passagem de Maria. Não me toques, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Mas diz aos meus irmãos para ir lá para Galiléia que nós vamos se encontrar lá. Jesus ressuscita, vai ao céu, apresenta a consumação da sua morte e ressurreição, apresenta o sangue da aliança e volta a conviver com os discípulos mais 40 anos. 40 dias, que 40 anos? Mais 40 dias. Isso abriu os meus olhos. Isso é uma função profética. De mostrar o óbvio. De mostrar o óbvio. E outras coisas mais. Qual é a função do profeta? Como eu disse, o profeta tem no seu ministério os dons de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias. Pode ter variedade de línguas, pode ter tal. Bom, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Ou seja, fala de Deus aos homens. Para o quê? Edificação, é para a pessoa crescer. Para exortação, é chamar atenção para o erro, animar. E para consolação. Não está escrito aqui que é para direção, para dizer para onde vai, com quem vai casar.
Não está escrito aqui que aquele que profetiza é para decretar a morte das pessoas. Está cheio de profeta falando essas besteiras. A profecia, ela tem a função de edificar, nos levar mais perto de Deus. Edificar aqui tem o sentido de carregar a bateria. Sabe? Você está trabalhando, então você vem, está sendo sugado por problemas, por dificuldades, por luta, e de repente Deus usa alguém e fala com você, e aquilo vem e te enche, e você é renovado. Essa é a função da profecia: edificar, exortar. Muitas vezes, na minha sinceridade, eu estava agindo errado. Na minha sinceridade, mas por falta de conhecimento, eu tomava decisões e tinha atitudes que não eram corretas. Então Deus usa alguém para me exortar. Olha, eu conheço você. Eu sei quem você é, mas você também está fazendo isso, isso, isso. Não pode. Por fim, consolar. Todo mundo sabe o que é consolar, né? Mais um pouquinho e a jornada findará. Coragem, irmão. Coragem, irmão. Tá difícil? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? E sobre o falso profeta? Falei mais de 1 hora, né, queridos? E agora que eu vou falar do falso profeta, sangue de Jesus. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ver que a Bíblia manda julgar as profecias. 1 Coríntios 14, 29, Paulo diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 João 4, de 1 a 6, nós já lemos, mas o versículo 1 diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como eu disse, 3 espíritos atuam no ser humano. Podem atuar, não deviam às vezes, mas podem. E podem se manifestar na profecia. O primeiro é o próprio homem, o desejo do coração. Suponhamos, eu conheço a vida da minha esposa. Eu conheço os seus problemas, as suas dificuldades. Mas se eu falar com ela alguma coisa, ela pode não levar a sério, né? Porque as coisas podem ser assim. Mas eu desejo tanto que ela veja o que eu estou vendo para ela mudar, que eu começo a orar perto dela. E aí começo a orar por ela. E ponho a mão sobre ela. E aí começo a falar em línguas. E aí assim diz o Senhor, e faço a declaração que eu acho que ela deve ser, para que ela mude de condição de vida. Espírito do homem falando. Espírito do homem falando. Eu tenho visto as dificuldades, mas isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. O espírito do homem falando, o ser humano. Isso é pecado. Por mais que aquela palavra seja uma palavra boa, correta, está sendo usado de maneira errada. Não é Deus que está me mandando falar, não é Deus que está me dando a palavra, é eu que estou gerando a palavra. Para profetizar verdadeiramente, eu posso me apresentar a Deus e devo me apresentar a Deus como canal.
mas eu não posso gerar a profecia. Segundo espírito, o reino das trevas, o espírito do anticristo. Profecias diabólicas. Profecias terríveis. Presta bem atenção, querido. Precisamos não esquecer disso. Satanás e o reino das trevas, os demônios, não são oniscientes. Eles não sabem todas as coisas e eles não conhecem e não sabem o futuro. Pastor, então por que eles acertam algumas profecias? Exatamente por isso. Porque eles acertam algumas. Ou seja, se fossem verdadeiras, acertavam todas. Mas algumas eles acertam. Por quê? Por dedução. Por dedução. É um ser super inteligente. E porque ele está declarando o que ele deseja fazer. Por exemplo, quando Satanás usa alguém para profetizar a morte de alguém, é porque Satanás pretende matá-lo. Deseja matá-lo. Entendeu? E existe o Espírito de Deus falando. Deus fala conosco através de revelações. Revelação, sonhos, visões. Fala diretamente ao nosso coração, nós ouvimos a voz de Deus internamente. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é a questão de rejeitar a profecia por causa do profeta. Lembre-se, Deus usou uma jumenta para falar com o ser humano. Saul estava com a vida torta, mas ele foi por meio dos profetas e lá ele profetizou junto com os profetas. E a Bíblia não diz que era mentira a profecia dele. A Bíblia diz que ele profetizou junto com os profetas. Ponto. Então, uma pessoa que não tem uma vida santa pode ser usado por Deus para entregar uma mensagem profética para alguém. Pode. Por isso nós devemos julgar a palavra. Pela palavra, nós chegamos na verdade ou na mentira. Como identificar um falso profeta? Nós já vimos lá, né? Que eles são negadores da humanidade de Cristo. Negadores da humanidade de Cristo. Satanás, ele é muito esperto, muito sagaz. Como as pessoas desenvolveram leituras, né? Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que lê, mas não entende o que está lendo. Mas quase todo mundo já sabe ler, porque a Bíblia foi esparramada para todas as pessoas. Lembre-se que no tempo de João, a Bíblia não estava compilada como nós temos, eram cartas que eram mandadas para uma igreja, para outra, então eles tinham dificuldade de ter o conjunto de informação, então as pessoas chegavam negando a humanidade de Cristo e eles acabavam aceitando. Haviam muitas doutrinas como aquela naquele tempo, ainda hoje existe. Que Jesus não é Deus, é um espírito de luz, né? E por aí vai. Presta atenção. Presta atenção. Hoje, apesar de não declararem que Jesus não foi um ser humano e que Deus não se fez homem, eles fogem disso, de fazer essa declaração, eles vivem na vida essa declaração. Primeiro lugar, como identificar um falso profeta em nossos dias? Para quem a glória está indo? Está glorificando a Deus essa pessoa? Ela está
fazendo com que o nome de Deus seja glorificado ou que o nome de Deus seja zombado? Segundo, essa pessoa está visando lucro. Terceiro, essa pessoa distorce o que a Bíblia diz. Eu estava ouvindo uma profeta aí, né, que eu falei que eu ouvi bastante, estou intoxicado com esse negócio. Ela contando que a filha dela foi morta, o marido da filha dela, o genro dela, matou a filha dela. E parece que depois se suicidou. Mas ela disse que a filha dela morreu por ter desobedecido a ela. Ou seja, a pastora, a profeta, tinha dado um conselho, uma ordem para a filha e a filha não obedeceu. E sabe qual foi o conselho? Pasmem. Mata esse desgraçado antes que ele te mate. E ela dizia, como ela não quis me ouvir, não deu ouvido para mim, ele matou ela. Cumpriu o que eu falei. Sangue de Jesus tem poder, querido. Distorce a Bíblia não fala isso. A Bíblia não mostra isso. Outra coisa, fala de coisas genéricas. Genéricas. Sabe aquelas profecias que você não... Vou fazer uma grande obra. Hã? O que é uma grande obra? É uma construção? É uma casa? É a transformação da vida da pessoa? Ah, porque eu vou fazer uma grande obra. Hã? Coisas genéricas. Ah, porque esse ano vai morrer um cantor. Eita, vai mesmo. Vai morrer pastor, vai morrer cantor, vai morrer crente, vai morrer profeta. Vai morrer. Seres humanos estão aí para morrer. Então, falar de coisa genérica. Profecia, ela é direta, ela é específica. Assim diz o Senhor. Pá! No tópico lá de busca a glória para si, se você tem ouvido esses profetas da internet aí, você vai ver que eles, antes de entregar a profecia, eles contam de um monte de profecias que ele fez e que aconteceu. E dificilmente você consegue pegar essa profecia que aconteceu. Ou quando você vai ver, essa profecia é meio esquisita. Houve agora uma que profetizou que nesse final de ano não era para ir para a praia. Ela aqui no Brasil, ela profetizou. Porque ia ter um tsunami e muitas pessoas não iam voltar para casa, iam morrer. Então, ela estava falando com um brasileiro, falando em português. E, de repente, aconteceu algo lá no Japão. E aí o povo está querendo achar que se cumpriu a profecia dela. Ora, por que Deus ia falar para os brasileiros ir na praia e ia matar o japonês? Se o negócio ia acontecer lá no Japão. Muitos anos atrás eu escutei um dizendo que a ira de Deus se acendeu contra os cariocas lá do Rio de Janeiro por causa do carnaval. E que a prova disso era que a chuva caiu, tinha matado um monte de gente lá nos morros. Irmão, tinha morrido crente. Eu pensei comigo, mas o Deus desse cara é ruim de pontaria, hein? Os caras estão lá no centro da cidade, nos bailes, na Marquês de Sapucaí, pulando carnaval, se prostituindo, e Deus vai dar um tiro na favela. Ou seja, fala de uma coisa
genérica e para acontecer e ele ser glorificado. Fala de adulações. Sabe? Isso, aquilo outro, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Outros trazem maldições em vez de uma palavra de bênção. Meu irmão, eu não acredito que Deus diga para você hoje que Jesus já veio, já morreu pelos teus pecados, que Jesus pagou o preço definitivamente. Eu não acredito que Deus vai chegar e vai dizer para você: eu vou te matar porque você é pecador. Essa não é a mensagem de Deus. Não é a mensagem de Deus. Porque Deus estaria anulando o poder do sangue de Jesus. Está entendendo? Está fora da Bíblia, está distorcendo a Bíblia. O pecado mata. Mas Deus vai matar o cara porque o cara é pecador? A Bíblia diz que Deus é longânimo e não quer destruir as pessoas e quer que todos se arrependam. Amigo, você está fazendo isso. Deus manda te dizer que o teu caminho é caminho de morte. Muda a direção da sua vida. Eu ouvi isso. Era de Deus. E Deus ainda diz assim: os caminhos que você tem andado são caminhos de morte. E você está vivo, não por causa de você, mas porque a sua mãe e a igreja estão orando por você. Arrependa-te. Essa é uma palavra de Deus. Agora dizer, olha, porque você vai morrer num acidente de carro, porque Deus vai fazer acontecer. Meu irmão, isso pode acontecer. Isso é genérico. Preste atenção. Tem uma profeta aí na internet que ela profetizou a morte do Marcelo Rezende. Lembra daquele apresentador de televisão? Corta para mim. Lembra disso? Ele morreu com câncer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a coisa mais provável de acontecer com uma pessoa que está com câncer disseminado no seu corpo? Ele vai ser curado, o câncer vai regredir, ou o câncer vai progredir e ele vai morrer? Qual é a probabilidade maior? A morte. Então você dizer para um canceroso, você vai morrer com o teu câncer? Natural. Agora, o cara está com câncer terminal. E você chega lá e diz assim, olha, o Senhor, meu Deus, manda te dizer que esse câncer não vai te matar, porque você vai ser curado e vai se levantar deste lugar. Opa! Aí é impossível. Aí não é natural. Impetram a maldição sobre as pessoas. E maldição não é feitiçaria, maldição é palavra de acusação, palavra acusatória, palavra condenatória. Quando eu declaro a condenação de alguém, eu estou amaldiçoando ele. Gosta de espetáculo. O falso profeta, ele gosta de ser visto. Ele não glorifica a Deus na sua vida e nas suas palavras. Então, querido, presta bem atenção. Para nós encerrarmos. Nenhum profeta verdadeiro busca a sua própria glória. Nenhum profeta verdadeiro aceita dinheiro ou lucro por suas profecias. Nenhum profeta verdadeiro
distorce a palavra de Deus. Nenhum profeta verdadeiro é genérico. Alguém vai morrer. Nenhum profeta verdadeiro bajula ser humano. Nenhum profeta verdadeiro, nós estamos no Novo Testamento, amaldiçoa as pessoas. No Novo Testamento não se amaldiçoa. No Novo Testamento não condena. No Novo Testamento nós chamamos ao arrependimento. Quem condena as pessoas é o pecado dela, é a falta de arrependimento, é a vida dela, não é a nossa boca. O profeta verdadeiro, ele não gosta de espetáculo. Não gosta de espetáculo. O profeta verdadeiro, ele coloca a glória de Deus na frente dele. Ele se esconde, como João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Cuidado com as profecias que você tem ouvido. Julgue-as pela palavra de Deus. Julgue-as pelo que está escrito na Bíblia. Por isso você precisa ler a Bíblia. Por isso você precisa ter uma vida de estudo da palavra de Deus. Amém? Queridos, que Deus abençoe você. É a minha oração que você conheça profundamente Deus e o coração de Deus. E que você viva uma vida de vitória. E que você não se deixe enganar por pessoas que vêm falar com você em nome de Deus. Conheço vidas que foram muito machucadas por causa de falsas profecias. Mas também, querido, não seja covarde. Quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der a direção, vai e fala. Porque você pode sofrer consequências, ou ver consequências da tua omissão, e isso causar problema para você. Eu tive uma experiência muito séria com pessoas que não têm coragem de entregar a palavra profética. Eu pastoreava uma pequena congregação, nós éramos um grupo, na época, de umas 16, 18 pessoas. Quando eu saí de lá tinha 18, então fica que era 18. E dentre essas pessoas, tinha um jovem que eu havia batizado, de se batizar com o Espírito Santo, estava muito alegre, e que estava namorando com uma jovem missionária. E eu via que aquela situação não era muito correta. Mas já tinha havido profecias para aquele casamento. Na verdade, profecias falsas. E um dia nós estávamos orando. Um mover de Deus tremendo. E uma das pessoas ali presente recebeu uma palavra de Deus contrária ao casamento. Deus disse àquela pessoa que ela devia falar para outra para não se casar naquelas condições. Que ele não tinha feito aquilo e que não era ele que estava unindo aquele casal. Essa pessoa, porque já tinha ouvido as outras profecias, guardou para si. Ali, naquele momento, ela sofreu muito. Eu vi o que estava acontecendo. E ela passou por um momento muito difícil naquele momento ali, quando ela se recusou a obedecer à voz de Deus. Passou o tempo, casou-se o rapaz com a moça, e menos de um mês depois, eu tive que sentar com eles
porque o casamento estava querendo acabar. Porque a coisa estava virando uma coisa horrível. Bom, para encurtar a história, esse casal viveu junto há alguns anos, tiveram filhos. Ele foi para o ministério, e quando ele estava no ministério, e ela ajudando ele no ministério, tomando frente de muitas coisas, ela traiu ele, criou um sério problema, e acabou que o casamento acabou, e a fé dele foi abalada a ponto dele não querer mais saber de ser pastor, de não querer mais saber de congregar. E a última vez que eu encontrei com ele, eu conversei com ele, ele estava morando num acampamento de sem terra, aliás, no acampamento não, num assentamento de sem terras, e nem falava mais em igreja. E a pessoa essa, que rejeitou de entregar, sofreu muito. Por que eu sei? Porque quando terminou o culto, que ela saiu, todos saíram, eu falei, por que você não fez o que Deus te mandou falar? Eu não sabia o que era. Ela falou, pastor, eu não fiz porque eu ia contra profecias que já tinham acontecido aqui. E tempos depois ela me contou o que tinha acontecido. Então, queridos, não tenha medo não. Você se conhece? Você tem realmente firmeza em Deus? Entrega o que Deus te deu. Se você tem dúvida, busca a confirmação em Deus. Fala, Senhor, por quê? É isso mesmo? Não sou eu que estou nessa? Deus não vai ficar com raiva de você não, tá bom? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos que permaneceram, aqueles que estão terminando de ouvir a live, que eles possam ter os seus olhos abertos e caminhar na presença do Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro de Deus, e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém?